Bom dia, amada igreja, sejam todos bem-vindos ao culto de domingo. E neste momento vou começar por uma apresentação da família. Eu chamo-me Elísio, a minha esposa, Apolinária. Seguida, a nossa filha, Samara. Muito bem. E para tal, vou pedir para a minha esposa ler uma escritura de encorajamento. Amém. Eu vou ler Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Amém. A palavra é essa de nosso Senhor Jesus Cristo, convidando a todos para irem a Ele. Amém. E neste momento vou orar. Vamos a Deus em oração. Deus eterno, obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, ó Pai amado, sendo nós desconhecidos, o Senhor, ó Deus, ó Pai amado, nos chama de seus filhos, ó Deus, ó Pai. Ó Deus, ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, podemos, ó Deus, ó Pai amado, congregar, ó Deus, ó Pai amado, nesta assembleia, e Deus, ó Pai amado, em adoração, Senhor, ó Deus, ó Pai. Pai, quero orar, ó Deus, ó Pai amado, neste momento, para que o Senhor esteja com o culto. Pai, abrindo também, Pai, os nossos corações, Senhor. Que Deus, cada palavra, cada forma, Pai, de encorajamento, Senhor, Pai, nossos corações possam ser humildes e abertos, ó Deus, ó Pai amado. Pai Santo, e acima de tudo, Pai, que nós possamos sair transformados para a honra e glória do seu santo nome. Ó Deus, ó Pai amado, eu lhe peço em nome do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém! Quão
Bom dia, espero que estejam bem de saúde. Queremos lembrar que no dia 29 de janeiro teremos a nossa Assembleia Geral como igreja e vai iniciar às 9h30. Vai ser no formato virtual e presencial na sede da nossa igreja. Neste dia nós vamos apreciar e aprovar o relatório de atividades e contas do ano 2021 e o plano de atividades e orçamento do ano 2022. Neste dia ainda nós vamos eleger os órgãos sociais, ou seja, vamos eleger novos membros para os órgãos sociais. Estou a referir à mesa da Assembleia Geral, ao Conselho de Direção e o Conselho Fiscal. Por isso, você que é membro é encorajado a se candidatar para as vagas que nós temos vindo a anunciar há cerca de um mês. Uma vez mais, obrigado e anote na sua agenda, dia 29 de janeiro, pelas 9h30, a nossa Assembleia Geral. Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Dizer que este é o momento em que vamos celebrar a morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Cristo Jesus. Antes, quero pedir à igreja para irmos a Deus em oração. Oremos. Santo, Santo Deus, o Deus de ontem, do hoje e do amanhã, o Deus de tudo sempre, o Deus que é a razão do nosso viver, o Deus que é a solução dos nossos problemas. Obrigado, Pai Santo, pelo seu amor, pela sua paciência e misericórdia para conosco. Obrigado por mais um dia, Deus Pai, de vida. Obrigado, Deus Pai, por esta oportunidade de aqui podermos estar. Deus Pai, para participarmos, Deus Pai, da ceia que simboliza a morte, sepultura e ressurreição do seu Filho, Deus Pai. Pai Santo, minha oração é que o Senhor prepare os nossos corações, limpe-nos, ó Deus Pai, lave-nos, purifique-nos, ó Deus Pai, transforme-nos, ó Deus Pai, em servos fiéis e justos aos seus olhos, ó Deus Pai. Que este momento, ó Deus Pai, não sirva para a nossa condenação, mas sim, ó Deus Pai, para renovar, ó Deus Pai, os nossos votos consigo, ó Deus Pai, que sirva para nos aproximarmos da sua presença, ó Deus Pai. Pai Santo, oro e agradeço no nome santo do seu Filho, o Cristo Jesus. Amém. Amém. De seguida, quero convidar a igreja para abrirmos as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Vamos ler o versículo 19 e 20. Amém. Assim diz a Bíblia. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Amém. Como sabemos, o livro de Lucas foi escrito pelo próprio Lucas. Concretamente, nesta passagem, o Lucas descreve a última ceia com Jesus Cristo antes da sua morte. Dizer que Jesus Cristo tomou o pão, deu graças e partiu para os seus discípulos e recomendou que este ato fosse continuamente feito em sua memória. Na verdade, a ceia, para nós, é um meio de graça. A morte de Cristo, para nós, representa o rompimento do pecado e a morte. Em outras palavras, a morte de Cristo
representa vida abundante. Em Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Este ato de comer e beber do pão e o vinho é uma renovação dos nossos votos, que não mais viveremos como escravos que éramos antes. A ceia, meus irmãos, não é para expressar ou viver preso no sofrimento que Cristo passou na cruz, mas sim é para celebrarmos a vitória da graça e do amor que Ele teve por nós. Através da morte de Cristo, as promessas da vida eterna transformaram-se em realidade para nós. Meus irmãos, para nós a ceia traz o que antes não era, mas em Cristo se tornou uma realidade. Portanto, a morte de Cristo, mais do que ser chorada, deve ser celebrada. A minha questão é: estamos dispostos para celebrar a morte de Cristo? Para a celebração surtir efeito, nós devemos estar completamente livres do pecado. Com o pecado, não temos como celebrar a morte de Cristo, porque Cristo morreu para nos tornar livres do pecado, nos libertar de tudo aquilo que nos rodeava e que não dignificava a vida de um discípulo. Amém. De seguida, vou orar para o pão, que simboliza o corpo, e para o vinho, que simboliza o sangue que Ele derramou naquela cruz em nosso favor. Amém. Oremos. Santo, Santo Deus, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado, Deus Pai, pela sua graça, ó Deus Pai. Pois, ó Deus Pai, quando não éramos povo, o Senhor, ó Deus Pai, nos levou, nos lavou, limpou e purificou-nos, ó Deus Pai, transformou-nos, ó Deus Pai, em servos, ó Deus Pai, para si. O Senhor, ó Deus Pai, transformou-nos em povo para si. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado, ó Deus Pai, Pai Santo, por ter suportado aquele sofrimento, ó Deus Pai, para o Deus Pai nos dar essa nova aliança, ó Deus Pai, com Deus. Pai Santo, a minha oração, ó Deus Pai, é que realmente nós possamos, ó Deus Pai, viver como o Senhor espera. Pai Santo, andarmos nos caminhos que o Senhor de nós espera, ó Deus Pai. Renova, ó Deus Pai, o nosso ser. Permita, ó Deus Pai, com que, Pai Santo, possamos viver uma vida transparente, uma vida, ó Deus Pai, de luz, uma vida de sal, ó Deus Pai. Pai Santo, abençoa este momento, abençoa esta ceia, Deus Pai, que nada sirva, ó Deus Pai, para a nossa condenação, senão para a nossa purificação, ó Deus Pai. Muito obrigado, oro e agradeço tudo no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Venha se cansado estás e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim.
terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz. Bom dia, irmãos. Bem-vindos a esta parte do culto, onde vamos ouvir da palavra de Deus. Semana passada, irmãos, tivemos uma mensagem muito maravilhosa, trazida pelo nosso irmão Ticongola, onde falamos sobre louvor e adoração. Creio que todos nós tivemos a possibilidade de avaliar como está a nossa adoração, como está o nosso louvor ao nosso bom Deus. Hoje vamos falar sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Antes de mais, vamos orar. Deus Santo, Deus amado, pedimos ao Pai Santo a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos ler e interpretar corretamente as Tuas Sagradas Escrituras, Senhor, e que saiamos, Pai Santo Deus, deste momento, deste culto, Pai Santo Deus, reanimados, encorajados, desafiados, Senhor Deus Pai, mas com corações prontos para Te servir. Pai Santo, eu oro, entrego tudo em Tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Como havia referido, hoje o nosso tema é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Passo a ler Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Paulo mostra a sua convicção de não se envergonhar do Evangelho, mas também mostra aquilo que é o motivo pelo qual ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esta é a convicção do apóstolo Paulo. O Evangelho significa boa nova ou boa notícia. E que boa notícia é esta? Deus em Cristo Jesus salva pecadores. Esta é a boa nova que se espalhou pelo mundo e converteu muita gente para Deus. A maior manifestação do poder de Deus não é te tornar rico, irmão, irmã. Não é te dar um casamento maravilhoso. Não é te tirar do anonimato e te tornar famoso. Não é te dar uma fé gigantesca, capaz de mover montanhas. O Evangelho não é ter saúde inabalável. Isso não é manifestação do poder do Evangelho na vida de alguém. Não é. Se você pensava assim, irmão, irmã, te convido a ires ter com alguém que tem essas coisas todas e ver de perto se o brilho do que você vê também reluz de perto. E te garanto que em alguns casos você vai se decepcionar, porque esse não é o poder do Evangelho na vida de uma pessoa. Irmãos, vamos ler Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Passo a ler. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Muitos cristãos querem participar de uma glória que não é de Cristo, uma glória meramente terrena, que a Bíblia aqui está a se referir de participar da sua glória na sua vinda, na sua glória celestial, não na sua glória na terra.
Mas muitos cristãos, muitos evangélicos hoje, querem usufruir de glórias terrenas, dizendo que estão usufruindo de glórias de Deus, achando que estão mais perto de Deus, porque a sua vida vai bem, porque as finanças vão bem, porque o casamento vai bem. Esta não é a manifestação do Evangelho na vida de alguém. Não é. Mas nessa passagem mostra o que é poder do Evangelho na vida de alguém. Deus, por sua infinita misericórdia, por sua graça, pegar em pecadores como nós, perdoar o pecado mais terrível, nos tornar seus filhos, podermos chamar de Pai a um Deus que é santo, 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 nos tornar co-herdeiros com Cristo, habitantes do novo céu e da nova terra. Deus nos perdoou, nos amou de tal maneira que enviou seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso favor. Este é o poder do Evangelho. Meu primeiro ponto, irmãos, o poder do Evangelho mata. O poder do Evangelho mata. Efésios 4, 17 a 24. Passo a ler. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestirem-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Estamos certos também, irmãos, que o poder do Evangelho não se limita a perdão de pecados. O poder do Evangelho também é mudança de vida. Imagine, irmãos, se todo moçambicano que se diz cristão sofresse uma transformação de vida, de fato, saísse de A para B, que Moçambique nós teríamos? Vamos reduzir essa franquia. Se todo aquele que se diz discípulo na Igreja de Cristo sofresse uma transformação na sua conversão, de fato, de vida, visível, que igreja nós teríamos hoje? Um dado interessante é que 1/3 da população brasileira é evangélica. Eles são evangélicos, mas estão entre os países mais imorais do mundo. Está entre os países mais violentos, com maior índice de assassinatos, com maior índice de consumo de drogas e mortes por drogas, entre outras coisas que são terríveis, que vêm daquele país. Dentre elas, a promoção do sexo como forma de angariar turistas para o seu país. Vendem a imagem que é um país de boemia para poderem ter aliciadas as pessoas, aliciados os turistas a visitarem aquele país. Este é um país com 1/3 da população evangélica. O que está a falhar no nosso país? O que está a falhar no Brasil e outras nações imorais que têm o Evangelho? O que está a falhar na nossa igreja?
vidas não estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Vidas não estão a mudar. O Evangelho é pregado, na sua maioria, falando sobre bênçãos, vitória financeira, emprego dos sonhos, guerra contra Satanás, renovação de coração, arrependimento, acaba se perdendo em meio a tantos propósitos como cruzadas de avivamentos. Isso nós assistimos ao nosso redor. Mas a mesma pessoa que se diz evangélica, se diz cristã, vive no pecado. Pode ser que até tenha posses, pode ser que até tenha boa aparência, pode ser que até tenha um bom casamento, mas a sua vida não foi transformada pelo Evangelho. Portanto, tudo o que se pode ver não é parte do poder do Evangelho na vida daquela pessoa. Não é. Paulo deixa aqui algumas instruções nessa passagem, em Efésios. Como a primeira, não andem como gentios. Não andem mais como gentios. Essa é uma instrução clara para quem é cristão, para quem é evangélico e vive neste mundo. Não ande como gentios. Os efésios eram gentios convertidos ao cristianismo. Tal como nós, o Evangelho muda a maneira de ser. O Evangelho muda a nossa cultura. Por isso é que hoje você vê cristãos vestindo-se de maneira impura em algumas igrejas. Você vê eles vivendo de maneira indecente. Porque o Evangelho, o poder do Evangelho não se manifestou ao ponto de fazerem morrer a cultura deles. Porque a cultura não é maior. A cultura social, a cultura mundana, não é maior que a cultura de Cristo, que é pureza, decência e santidade. Os efésios tinham problemas como estes. Eles tinham problemas como estes. A sociedade no geral, nessa altura em que Paulo escreveu essa carta, o Império Romano é que estava em alta, e tal como o Império Romano tinha também a forte influência de costumes gregos. Costumes gregos dominavam, a cultura praticamente era grega nesta altura. Então, por se saber, por eles terem muitos dotes sobre a cultura, sobre as artes, eles já estavam superiores por isso. Eles julgavam que a sua inteligência, a sua inclinação para as artes era alguma coisa. Por isso é que ele diz que eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos estes que eram sobre a cultura, as artes, a filosofia. Tanto que até hoje a ciência explica que boa parte da civilização filosófica, artística, vem da Grécia. Então, esta influência já tinha neste tempo em que Paulo escreve aos Efésios. Obscurecidos no seu entendimento, pessoas que não creem em Deus. A consciência que eles têm é que eles são iluminados. São iluminados pelo fato de serem artistas, por serem usufruírem das belas artes, de tudo aquilo que eles acreditavam, se apegavam. Separados da vida de Deus, pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento de Deus, preferindo criar deuses para si. Tanto que os gregos são a sociedade, se calhar, com mais deuses criados. Uma cadeia de deuses que em algum momento imita a sequência que é de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem Zeus, depois vai até as últimas deidades,
tinham deuses de todas as espécies. Por quê? Porque eles estavam separados da vida de Deus. Eles, embora tivessem todas as formas de revelação de Deus, eles negavam. Tinha revelação na natureza, na consciência, mas eles negavam isso e preferiam criar os seus próprios deuses para adorar. Endurecimento do coração que levou à depravação total. Quando perdemos Deus como focal point, quando perdemos Deus como nossa direção, irmãos, tudo é possível. Por isso é que muitos ficamos surpreendidos quando alguém cai da fé, mete-se em certas coisas que todo mundo, mas como aquela pessoa? Como é possível? Porque o coração dessa pessoa está endurecido. E quando o coração está endurecido, perde a referência que é Deus. E todas as espécies de depravações e imoralidades são possíveis acontecerem na vida daquela pessoa. Já não tem vergonha, já não tem moral, já comete imoralidade de forma aberta, de forma não escondida, não tímida, achando normal o que não era normal antes. Isto é o que acontece quando o coração fica endurecido. Versículo 20. Paulo reafirma aos irmãos em Efésios: não foi essa forma de viver que ouvimos de Cristo. Não foi para isso não foi isso que fomos ensinados. Os Efésios haviam tido pregações. Era uma igreja, serviam a Deus, mas a sua forma de viver antiga ainda os perseguia. Ainda não haviam morrido a 100% o velho homem, que eles precisavam se despir. Hoje, irmão e irmã, cheque, sonde o seu coração, examine a si mesmo. Será que o teu antigo eu ainda se faz presente mais do que o novo homem? Se fosse por percentagens, como é que você calcularia? O novo homem domina mais ou o velho homem tem dominado mais a tua vida? Porque a resposta disso vai te fazer avaliar como está o poder do Evangelho na tua vida. É importante avaliar isso, irmãos, porque o nosso louvor, a adoração, também depende disso. O louvor que agrada a Deus não são concertos gospels cheios de pessoas animadas, encorajadas. Para Deus isso não move nada. Mas aquele coração contrito, arrependido, grato, no seu quartinho, louvando no seu tempo de meditação, uau, aquilo mexe com o coração de Deus. Aquilo mexe com o coração de Deus. Então, o nosso louvor e nossa adoração também dependem de como está o poder do Evangelho em nossas vidas. O Evangelho que transforma vidas, que transfigura pessoas. Porque senão, irmão, se calhar você está numa situação em que você continua sendo a mesma pessoa que aquela de antes, mas simplesmente você mudou de rotina. Agora você tem compromissos com a igreja, por isso é que você se considera discípulo. Mas vai na origem, na raiz, daquilo que você era. Como é que você é hoje? Transformação de caráter é o que estamos a falar. Na verdade, irmãos, o maior milagre que pode existir na vida de um cristão, a maior bênção que pode existir na vida de um cristão, não é somente o perdão de pecados, muito menos coisas desta terra, mas é transformação pelo poder do Evangelho.
do versículo 22 a 24, Paulo dá uma ilustração que eu acho incrível. Pensa assim, você chega em casa, depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de muito suor, de muito calor, você chega em casa cansado, entra para um banho, tira aquela roupa antiga que você traz, suja, até agora com o Covid é mais necessário ainda tirar e colocar num local separado. Você tira aquela roupa suja, você entra para o banho, refresca-te, né? E você sai e usa roupa nova, fresquinha, limpa. Você fica muito mais à vontade desta forma. Então, quando você despe aquela roupa, esse é o despir do velho homem. Quando você entra no banho e apanha aquela frescura, aquela revitalização que só o banho consegue fazer, você está a renovar-se no espírito ou no modo de pensar. Quando você veste aquela roupa limpa, refrescante, você está a revestir-se do novo homem. É mais ou menos esta ilustração que o apóstolo Paulo tenta trazer dos versículos 22 a 24. Fazer morrer o velho homem não significa matá-lo definitivamente, mas matá-lo todos os dias, dizendo não a cada vez que ele quiser tomar o controle e influenciar as nossas vidas. Jesus disse que carregaríamos a cruz, ou que devemos carregar a cruz diariamente, até que ele venha. É assim que deve morrer o velho homem. Todos os dias dizer não às influências do velho homem. Esse é o poder do Evangelho, de poder dizer não ao velho homem todos os dias, porque este velho homem foi crucificado na cruz com Cristo. E quando a Bíblia fala do novo homem, não está a falar de um Edson que simplesmente decidiu fazer as coisas, mas está a falar do próprio Senhor Jesus Cristo. Morrer Edson, crescer Jesus Cristo. O meu segundo ponto é: não seja ingênuo. No versículo 22 mostra que o velho homem se corrompe por desejos enganosos. Esse velho homem é aquela voz que diz: não faz mal. Eu sou assim. Errar é humano. Todo mundo peca. Não sou tão pecador assim. É possível ser cristão mesmo assim. Pare, por favor, irmão, de dar ouvidos a essas vozes. Porque essas vozes são daquele velho homem que quer te convencer a pecar sem ter peso de consciência. A pecar deliberadamente, desagradando ao nosso bom Deus. Não ouça essa voz. Ouça a voz de Deus que está na Bíblia. Amém? Não seja ingênuo, irmão. Não invente desculpas para pecar com redução de culpa. Não invente desculpas para tentar ajudar a Deus. Não invente. Revista-se do novo homem, que tal como disse, não somos nós o novo homem, mas Cristo vivendo em nós. Lembra do que João disse, João Batista? Que ele cresça e eu diminua. Este deve ser o nosso exercício diário. É preciso instalar um novo sistema, irmãos. Aprender a pensar como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo. Por isso devemos meditar na palavra, dedicar-nos à oração, ter tempo com irmãos, aprender uns com os outros, para que possamos aprender essa maneira nova de andar. Você que é novo convertido, que vive isolado, quem são os teus amigos? Ande com aqueles que já estão nesta maratona há mais tempo.
Aprenda com eles. Ouça. Veja como eles resolveram ou como resolvem os seus problemas. Veja. Aprenda, irmão. Não seja ingênuo, irmão. Satanás não repousa. Portanto, não tire férias espirituais. Se nós tirarmos férias espirituais, não nos dedicamos à oração, não nos dedicamos ao louvor, não estamos a adorar a Deus, não estamos a meditar nas suas sagradas escrituras, não estamos a nos dedicar afincadamente à oração, como pode então morrer o velho homem? É por isso que alguns irmãos estão como estão, porque não estão se exercitando ao ponto de esse velho homem diminuir, morrer, para que Cristo possa subir, possa crescer em si, nas suas vidas. Meu terceiro ponto é: pregue dentro e fora do tempo. Pregue dentro e fora do tempo. 2 Timóteo 4, versículo 2. Passo a ler. Prega a palavra. Esteja preparado dentro e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amém? Dentro e fora do tempo. Você, quando está preparado dentro e fora do tempo, quer dizer que estando bom, estando mal, havendo condições ou não, você vai pregar a palavra de Deus. Quando, de fato, o poder do Evangelho se manifesta na tua vida, você não consegue ficar calado. Você não consegue ver alguém padecendo e ficar imóvel. Você quer estar lá a fazer alguma coisa. Você quer estar lá a mostrar que Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa. Dentro e fora do tempo. No livro de Atos, lá a partir dos capítulos 20 e poucos, nós vemos Paulo sendo preso. E ele, incrivelmente, encorajado com aquela prisão. Isso podia ter desanimado Paulo, porque foi preso injustamente. Foi acusado falsamente. Mas ele via como oportunidade de fazer chegar o Evangelho a pessoas que talvez, se ele estivesse livre, não seria possível ou não seria fácil poder pregar para elas. E em todas as suas defesas, o que Paulo fez? Pregou o Evangelho. Ele não somente se baseou em falar dele, mas ele falou do poder da transformação do Evangelho na sua vida. Começando muitas vezes até lá de Gênesis, para mostrar como é que a coisa aconteceu até chegar a ele. Pregue, irmão, dentro e fora do tempo. Pregue dentro e fora do tempo. Mas há uma condição para pregar dentro e fora do tempo. Porque você pode perguntar, mas como é que o apóstolo Paulo conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia estar tão abatido, estar numa situação triste, negativa, mas mesmo assim ele pregar a palavra de Deus? Como é que ele conseguia fazer isso? A resposta é simples, irmão. Simples. Lucas 6,45. Diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira mais do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio no coração. A sua boca fala do que está cheio no coração. Se a tua boca está cheia de evangelho, é evangelho que você vai falar quando abrir a boca. Mas se está cheio de materialismo, você vai vivendo encorajando pessoas, se auto-encorajando pessoas a ser mais e mais ricas. Se a tua boca está cheia de impurezas, o que você vai compartilhar também são impurezas. Então, solução para ter uma vida de pregação do Evangelho constante, sem dúvida, é meditar nas Sagradas Escrituras, beber do livro sagrado, beber da Bíblia. O máximo que você puder, estude a Bíblia.
e você verá que automaticamente o Evangelho vai fluir em ti. Permita, irmão, que o poder do Evangelho te use para mudar vidas. Permita-se mudar para que teu testemunho seja um Evangelho vivo. Que alguém olhando para si possa ver, uau, incrível, eu conheci aquela pessoa antes da conversão e hoje eu vejo que Deus fez grandes coisas na sua vida. Pregar, irmãos, não é sobre nós, mas é sobre Deus agir em nós. Não é cerca de dom, habilidade, sabedoria, domínio da Bíblia. É sobre ser vaso e deixar Deus te conduzir. Não é preciso inventar nada. Fale simplesmente do poder do Evangelho na tua vida. E você verá que isso vai impactar mais vidas do que você inventar coisas para poder romantizar o Evangelho. A mensagem do Evangelho, tanto de Cristo, tanto de Paulo, tanto de Pedro, de todos os homens descritos na Bíblia, sempre foi: arrependam-se. Por isso nós não precisamos romantizar o Evangelho para torná-lo agradável às pessoas, para torná-lo mais soft. Não, irmão. Vamos pregar arrependimento. Vamos fazer isso. O poder do Evangelho, irmãos, é antigamente eloquente burlador. E hoje estar aqui em frente a si, partilhando as Escrituras, irmão, partilhando a Bíblia, isso é poder do Evangelho. Você que ouve essa mensagem, que ainda não se converteu, deixa Deus trabalhar em sua vida. Entrega-te a Ele e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Não te prometo riquezas, nem saúde, mas te prometo que haverá desafios, mas que Deus vai fazer transformações na tua vida para a glória dEle. E que naquele dia você será dito: vem, meu filho amado, senta-te à minha direita. Essa promessa também é para ti. Você que, irmão, restaura as tuas convicções, levante-se e prega o Evangelho, porque ele é poder de Deus. Todas as outras coisas não são poder de Deus, mas o Evangelho é o poder de Deus. Permitamos-nos, irmãos, ser usados para espalhar o poder de Deus, as grandezas de Deus nesta terra. Se cada um de nós fizer o seu papel, irmãos, glórias para Deus serão muito, muito mais multiplicadas. Porque senão eu pergunto, irmão, onde é que nós estamos quando multidões estão sendo enganadas por falsos profetas? Nós que temos a verdade, onde é que estamos quando pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo? Onde é que estamos, irmãos, quando pessoas estão vivendo casamentos destruídos, casados? Onde é que vocês estão? Seja inocente desse sangue e diga: eu preguei o Evangelho àqueles e eles recusaram. Seja inocente desse sangue, irmão. Que possamos todos nos dedicar a primeiro mudar a nós próprios com o poder do Evangelho e poder impactar vidas com o mesmo poder. Vamos a Deus em oração. Obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem. Obrigado, Pai amado, por permitir, Senhor Deus, Pai, que tenhamos o Teu Evangelho, Senhor Deus, nas mãos, nas nossas vidas, para poder espalhar esse poder para toda a gente, Senhor. Deus, usa-nos, Pai Santo, como Teus vasos. Dê-nos arrependimento. Dê coragem àquele que ainda não deu o passo, Senhor. Para que Deus, em tudo, o Teu nome seja honrado e glorificado. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém. Continuação de um bom domingo. Jesus deixou sua glória para morrer.